Vocês todos leram? Vocês dois leram? Sim, eu li o Deuses Falso, Deus Pródigo e o Exumado. Ele leu mesmo, né? Li bastante. Eu queria... Esse aqui eu não li ainda. Não, assim, cada marcação é um pecado meu. Então... Não, gente, as perguntas... Faltando. Amiga, né? A Luísa leu, você leu. Uhum. Eu não sei vocês, mas bem no início, antes de começar o primeiro capítulo, ele faz perguntas. Quando vocês foram responder as perguntas, doeu. Porque pra mim doeu muito. Não, esse livro me doeu toda. Todas as páginas. Amiga, imagina, eu nem tinha começado a ler, eu fui responder as perguntas e já fiquei como Caim, quando Deus fala assim, cadê seu irmão? Já fiquei armada assim. Sim. Nossa. Quando a gente fez o Clube do Livro dos Deuses Falsos, a minha mãe quis participar. Foi o Clube do Livro de Teologia para Geral. E aí teve um determinado dia lá, e a gente já estava mais pra frente no livro, ela olhou e falou assim, filha, será que eu tenho esse Deus falso? Meu Deus, esse livro. Eu falei assim, ela falou assim, como é que é pra você? Eu falei assim, mãe, eu tenho todos. eu lendo esse livro, a sensação é essa, não sobra nada. Uhum. Ele esquadrinha mesmo, né? É aquilo... Nossa, você fica nu. Não. E pra mim, inclusive, deixa eu fazer aqui uma recomendação. Então, se você nunca leu Timothy Keller, gente, eu não sou profissional do rolê, não sou igual a Flora, que já fez milhões de podcasts. Deuses Falsos. Comece por ele. Uhum. Se você não gosta de ler, e aí precisa de uma coisa mais pequenininha, aí vai no Ego Transformado, que é maravilhoso também. Mas o Deuses Falsos, eu acho que ele pega o que tá no ego, ele pega um pouco do que tá no significado do casamento e ele explica de uma forma muito prática. E pra mim, o fenomenal desse livro é que ele traz, se eu não me engano, em cada capítulo uma história bíblica diferente pra ilustrar o que ele tá querendo dizer. Sim. Só que o jeito que o Keller aborda as histórias bíblicas que ele escolhe ali, que ele pesca, né, que ele pinça pra poder ilustrar um tema, é por um prisma que você nunca imaginou na vida. Não, sim, ele quebrou meu encanto por Jacó. Né? Eu já não gostava dele. Não, mas assim, a parte de tipo, ele trabalhou 14 anos, né? Cara, Leia, depende de quem. Eu amo como a vocês Lia. leem. A história dela aqui, você não dá nada por ela quando você lê a Bíblia, né? Uhum. Ela foi preterida na época e ainda é hoje. Porque quando a gente lê, às vezes a gente fala assim, nossa, mas, né? Tadinha, a gente só fica com dó e é uma mulher rejeitada e tal, e passa batido. Ele traz o significado dessa história de Leia, como vocês quiserem chamar. É porque cada um fala de um jeito, né? Mas eu acho que tem até na versão... sempre implica comigo tem falando tradução, que é Leia. em uma tradução coloca de uma forma, sei lá, na NVI tá Leia e na Ara tá... Gente, eu sempre achei que fosse só Lia. É Lia, claro que é Lia. E aí ele traz, sem dar muito spoiler, mas só pra fazer você querer ler o livro... Não, a gente pode dar spoiler, que é isso? Isso, por favor. Ele fala assim, a mulher que... Ele tá falando sobre um Deus falso do coração de Lia. E aí ele fala... ela sempre engravidava e dava o nome na época, né? Os nomes, até hoje os nomes têm muito significado, mas na época era muito relevante. O significado do nome era escolhido muito a dedo, assim, o nome. E todos os filhos que ela tinha, ela meio que dava um significado. Agora meu marido vai me amar, agora eu vou ser vista, alguma coisa assim, não vou lembrar exatamente o quê. E aí, por fim, quando ela teve Judá, ela falou assim, agora eu vou louvar o Senhor. Então foi quando o ídolo dela, o Deus dela, foi quebrado. E ela fala assim, agora... Ela entendeu. Aí ela depôs o ídolo, glorificou a Deus no lugar do ídolo. E aí Deus honra, né? Aí, nas palavras do Tim é mais ou menos isso. Ele honra Lia porque Judá, então, é a tribo da qual Jesus vai fazer parte. Exatamente. Isso é incrível, é uma redenção, né? Que Deus traz para a história de Lia, que era aquela que Jacó não quis. A amada era Raquel, a predileta era Raquel, e a mulher lá sempre sofrendo, achando que acha valor na vida dela, nos filhos, e em alguma hora meu marido vai olhar pra mim e nunca olhava, e aí por fim ela descansou no Senhor e falou assim, não, então eu vou glorificar a Deus agora com esse filho, vou entregar pra Jesus, pra Deus, né? E foi isso que aconteceu. Então, quando ele vai ressignificando essas histórias, quando ele fala também de Jonas, por um prisma completamente diferente que você nunca imaginou.
Então, esse livro é um achado, sério. Lê um capítulo por semana, você não vai se arrepender, vai doer, mas é aquela dor boa. Eu ia falar igual a dor de academia, que é boa, mas eu não posso falar isso, porque eu odeio dor de academia. Mas dizem as pessoas que fazem academia que é uma dor boa. Sim, A dor do parto, talvez. Também não sei. Também não posso dizer. Dor do esporte. Aquela que te recompensa depois. Achei aqui, inclusive. Após anos dando à luz, enfim, houve um avanço. Quando deu à luz a seu quarto filho Judá, Leia disse, aqui tá Leia. Leia disse, desta vez louvarei o Senhor. Que tem esse desta vez, né? Desta vez louvarei o Senhor. Havia um tom de desafio nessa afirmação. Ela era diferente das que Leia havia feito depois de outros partos. Não há menção alguma a marido ou filhos. Parece que finalmente ela tinha removido as esperanças mais profundas do seu coração de sobre o marido e os filhos e a colocado no Senhor. Jacó e Labão tinham lhe roubado a vida, mas quando Leia entregou o coração para o Senhor, teve a própria vida de volta. Cara, Gente, já vale o livro todo. Demais, né? É arrepiante. Ok, vocês me convenceram. Não, esse pra mim é o carro-chefe. Todo mundo, é a leitura obrigatória dele. É um dos que eu mais indico pro pessoal ler. Mas assim, ainda comentando sobre o Ego Transformado, o Tim Keller, ele gostava muito da Madonna, né? Não é muito doido? Que ele cita, tanto Cara, no Ego Transformado, eu acho que no Deus Pródigo também ele cita Madonna. Quando citou a Madonna, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, cara, não é que eu goste tanto da Madonna, mas assim, ver essa imagem na minha cabeça, sabe? Imaginar o Keller, tipo assim, com um óculos e tal, super intelectual e tal, assim, sabe? Num quarto repleto de livros, pensando, e a Madonna? Faz tão bem as coisas, sabe? Tipo assim... Cara, é uma ponte muito incrível, assim. Ele me ganhou nesse lugar, nesse momento. Mas é legal, assim, o que ele comenta sobre a Madonna, que ele cita uma entrevista que ela deu praticamente no auge da carreira, início dos anos 90, né, assim, grande diva do pop, não sei o que lá. E aí ela disse que quando ela termina um trabalho, né, uma obra, um álbum, aquela emoção, né, não dura tanto tempo, ela logo pensa, tá, mas e aí, qual que é a próxima coisa que eu vou fazer? Né? E essa é uma tentação grande para quem é artista, né? A gente termina uma obra e aí tem aquele pico de adrenalina e logo passa, assim, tá, mas aí eu tenho que fazer uma próxima, assim, né? E também é uma tentação dentro do ministério também, né? De você... A ideia, tanto na arte, quanto no ministério, quanto tudo que a gente faz na vida, de você ser validado pelo que você faz. Sim. De eu preciso fazer uma coisa boa, e aí sim eu tenho valor. E uma identidade atrelada às nossas realizações, né? E a gente nem percebe que está fazendo isso, porque a gente pode com um pensamento, não, preciso fazer o melhor para Deus, né? É difícil às vezes essa distinção. E o que é válido, você tem que fazer realmente o melhor que você puder no que você faz. Só que sua identidade não está nisso. Né? E assim, quando ele também, isso me bateu um pouco, assim, de eu comecei a pensar assim, nas coisas que eu faço, e se, pô, será que eu tô fazendo isso, né? E é claro que eu tô. Provavelmente. Com certeza eu estou, né? Será que... E você mesmo olhando pra si assim, para, mano, claro que você tá, né? Tipo, lógico. E assim, e ele pega de exemplo ali Madonna, uma pessoa que tava no auge da carreira, não é nem assim a Madonna de quase 70 anos agora, né? E aí, assim, eu até fiquei pensando quando eu li, e aí, assim, não sei nada da vida da Madonna, mas agora eu acho que até que ela tá indo numa linha mais de produtora e tal, né? Mas até pouco tempo atrás, quando eu tinha lido o livro mesmo, ela ainda estava nativa. E era uma senhora de 60 anos. Eu acho que ela ainda está. Tá? E assim, porque assim, ela estava fazendo uma coisa que não era tão... não sei o palavra comum para a pessoa da idade dela. Assim, é uma senhora de 60 anos... Porque é muito performátice, é muito difícil, dançando, né? daquele jeito. Porque assim, ela tem a idade da minha mãe, assim. Eu lembro que ela tem exatamente a idade da minha mãe. Então ela tá com 65 agora. 65 ou 66. E aí eu fiquei pensando, imagina minha mãe fazendo aquilo ali. Verdade. Dançando no show daquele jeito. Então, assim, aí eu fiquei pensando assim, cara, e ela já passou por muitas cirurgias estéticas e tudo mais. Tipo, a necessidade é tão grande de se manter, assim, de ter esse veredito do público, que ela não consegue largar os limites, não consegue entender, assim, de cara, agora tá a hora de parar, de só cantar mesmo, né? De pegar o microfone e cantar, é isso. Ou de produzir, enfim, eu sei que ela tá fazendo uma parte de produtora agora também e tal, mas a gente pode ficar assim também, assim, de não conseguir ter folga, por exemplo, de trabalho,
Porque eu tenho que fazer, tenho que fazer, que eu só porque tenho no final valor das se eu contas fizer. é um ídolo, né? Tudo que a gente tá querendo, eu gosto muito, mudando um pouco de autor, fugindo um pouco do Timothy Callerino, por Jonas Madureira rapidamente, Não, mas tá tudo no ali. Inteligência Humilhada ele fala sobre isso, né? A gente é nefesh. Nefesh é fome. Então nós não temos fome de Deus, nós somos fome de Deus. Então a única coisa que sacia a nossa fome, que é aquela historinha que a gente fala, todo mundo tem um vazio do tamanho de Deus e tal, é o nefesh, a gente tem fome de Deus. Só que aí o que acontece? A gente não pega Deus ali pra saciar essa fome, porque a fome é dele, e a gente vai tentando saciar com os ídolos. Então o ídolo nada mais é tudo aquilo que você tenta saciar sua nefesh, que é a sua fome de Deus, com outras coisas. Sim. Aí pode ser senso de realização, de poder. No Deuses Falsos ele fala que existem os deuses que são tipo secundários e os que são mais profundos. Os ídolos profundos, digamos assim. Que é controle, segurança, se eu não me engano. Amor, né? Mas eu acho que entra na segurança, né? É controle... Mas segurança não é quando conforto, ele dá exemplo de política? Governo? Eu sei que são 4. Controle, conforto... Você acha? Segurança e um outro que eu não vou lembrar. Tá no capítulo 3. 3? Não, Sim. o 3 é o sobre o dinheiro, que eu tô imaginando que vai estar mais... Mas tá lá. É porque quando eu fiz o Porque é interessante, clube assim, do livro, eu marquei. Quando ele fala desses ídolos profundos e que quebra bastante gente, que ele dá um exemplo de um cara aí que eu achei muito interessante, que o cara, ele não era crente. Desculpa, o nosso operador tá ali assim, é verdade. Tinha muito envolvimento. Tá ligado, né? Tá ligado. Mas ele dá o exemplo aí de uma ovelha dele lá e tal, que o cara tinha envolvimento com muitas mulheres e tudo mais, e ele tinha um prazer, não só sexual, mas a ideia de gostar de seduzir as mulheres, de sentir assim, de que eu consigo controlá-las, eu paquero e por fim eu tenho elas na minha mão, né, e aí eu tenho uma relação com elas e depois eu as descarto. Mas o ídolo dele ali era a ideia de controlar elas. E aí esse cara se converteu. Né? Então, aí ele para de cometer esse pecado. Né? Não espera-se que um crente faça isso, que ele vai continuar pegando todas e, né, fazendo isso com as mulheres. Então ele para de cometer esse pecado, que está aqui na superfície. Só que aí agora ele na igreja, ele começa a assumir, ter cargos na igreja, e começa a querer liderar as pessoas e tal. E aí o Tim Keller, uma hora, senta com esse cara no gabinete e mostra para ele que o pecado profundo do coração dele... Né? Se você lá no seu devocional já tava apanhando, pesado, hein? Aqui, ó. Então, Tim, que e aí ele mostra pro cara que o pecado profundo do coração dele, ele continua cometendo, que ele ainda quer controlar as pessoas. Ele quer sentir o prazer de seduzir as pessoas. Antes era seduzir as mulheres para ter uma relação sexual, e agora ele seduz as pessoas e controla elas dentro da igreja. E aí, assim, o pecado da superfície foi tratado. Que bom, parabéns, né? Você tratou esse pecado da superfície. Só que o profundo tá lá ainda. E você precisa tratar ele também. E esses profundos são os mais difíceis, né, da gente tratar. Você vai descobrindo que você tem tanto... porque se você não trata a raiz, você vai continuar dando fruto podre, né? Sim. Então não adianta só tratar o fruto, tem que tratar a raiz aqui. Achei. Cada ídolo profundo, poder, aprovação, conforto ou controle, gera um conjunto diferente de temores e um grupo distinto de esperanças. E aí os ídolos superficiais, como dinheiro, amor, filho e tudo mais, são superficiais, mas a raiz mesmo é poder, aprovação, conforto ou controle. E tem uma frase do C.S. Lewis, acho que todo mundo conhece, que é: se eu procuro desejos em mim, neste mundo, e eu não consigo suprir, provavelmente é porque eu fui feito pra outro mundo que não é esse, né? E aí é engraçado, porque eu acho que todo mundo já falou assim: ai, nossa, não sei, fulano fica querendo ganhar 100 mil, e se eu ganhasse 30 mil já tava satisfeito, né? E geralmente não é isso, a gente não, eu com 15 mil, eu já não vou querer mais nada. Só que, como a Luísa falou, né? Então existe uma fome, a gente tá sempre nessa corrida de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E o Tim Keller, no final do livro, né, porque a pergunta é, tá, então eu tenho esse Deus falso, que pode ser qualquer um. Então eu não vou querer mais, eu vou arrancar ele fora. E o Tim Keller falou assim, não é bem assim. Não é simplesmente arrancar, você precisa substituir, porque você vai arrancar, vai crescer de novo, né? Então, e ele fala assim,
sobre a imaginação. Ele fala assim, olha, se a sua imaginação se a sua imaginação não for capturada pela glória e a beleza de Deus, alguma coisa fará, sabe? O que pode ser o dinheiro, o que pode ser o poder, porque eu imagino, por exemplo, a Madonna nesse ambiente imagético e tal, onde, por exemplo, tem o VMA, tem a premiação de X, não sei o quê. Eu fico pensando, a Anitta, por exemplo, não vou nem pensar na Madonna, vamos pensar na Anitta. Ela é super resolvida e tal, tô nem aí. Só que tá aí. Porque o ser humano está aí pras coisas. O ser humano quer que tenha 1 milhão de likes lá. Por exemplo, quando a Anitta posta uma foto, eu tenho certeza que ela vai ficar muito triste se não tiver 1 milhão de likes. Quando ela lança uma música, eu duvido que ela não vai ficar feliz. Tanto que ela pede pra todos os amigos fazerem lá o marketing dela. Então ela quer sim aprovação. Todos nós queremos aprovação, porque as pessoas sempre vão falar, fulano não tá nem aí. Realmente, existem pessoas que estão mais aí que outras, mas eu acho que, às vezes, até aquele que tá nem aí, às vezes pode ser que ele tem um ídolo oposto, assim, sabe? Eu não valo um quibe, não sei o quê, né? Então a gente fica nessa busca e até, às vezes por uma certa ignorância, assim, sabe? Quando eu digo ignorância das pessoas não saberem, né, como se arrancam os ídolos, porque eu vejo, às vezes, pessoas sofrendo com certos ídolos nas igrejas, e as pessoas, não, então você tem esse ídolo, sei lá, tipo, alcoolismo, por exemplo. Uma pessoa não deixa de se tornar alcoólatra do nada e com um remédio, assim, nada a ver, né? Então, você realmente olhando para o que o Tim Keller fala da imaginação, sabe? De Deus realmente chegar e substituir aquilo, que não é algo fácil, não é algo simples, né? Não é simplesmente você rezar 2 Aves Marias, não é simplesmente você... É toda uma mudança, né? Eu tava conversando com a Luísa esses dias sobre que hoje em dia, por exemplo, na Netflix, tem aquilo que a gente chama de soft porn. Que é o seguinte, você vai assistir um seriado romântico, não é pornografia, não é um filme pornográfico, mas é um filme, assim, com muito sexo, né? Às vezes é um filme adolescente, muito sexo, assim, muita insinuação e tal, né? E você acha aquilo normal, assim, sabe? E eu não acho, porque às vezes quando eu vejo as pessoas assistindo seriado, não sei se vocês já viram, né? As pessoas estão assistindo seriado ou não, a pessoa tá lá rindo, assim, que legal. Parece que as pessoas estão consumindo aquilo, assim, sabe? E eu vejo, assim, que às vezes, por exemplo, quando lançam um seriado e eu uso o Twitter, aí tá os adolescentes lá falando, nossa, mas só uma cena de sexo, eu quero mais, não sei o quê. E o povo não acha que é um problema, porque, tipo assim, mas nem é assim, pornografia, mas acaba sendo algo complicado, que pode fazer com que, eu acredito que... não só a geração da igreja, assim, sabe? Bem, não só a geração do mundo, mas a geração da igreja também, elas estão consumindo essas coisas, e elas estão... Você tá até segurando o significado do casamento? Elas vão construindo os seus ídolos, seja na área de vícios sexuais, seja na área de você querer um amor pra sua vida... Mas, a sua imaginação está sendo construída através do filme da Netflix. E aí você fala assim, não, mas não é porn, eu não assisti naquele site proibidão, eu assisti na Amazon Prime. Mas, cara, o Tim Keller fala, cara, a sua imaginação é o seu coração, você vai formando verdades, compromissos no seu coração. Aí você consome isso e aí, às vezes não. Você consome isso, você alimenta o seu coração. Né? É um discipulado. Você como você quer arrancar? Por isso. Como você vai arrancar esse ídolo? Exatamente. E as comédias românticas, de modo geral, elas passam uma ideia bastante idólatras de relacionamento, né? Total. E as músicas românticas, a maior parte, são idólatras de relacionamento. Não são só uma declaração de amor. É uma pura idolatria, né? E ele fala sobre isso tanto no significado do casamento quanto em Deuses Falsos, acho que no capítulo 2 que ele fala sobre amor, que a gente está trocando a transcendência de Deus pela questão amorosa, né? A gente está colocando no amor esse peso da transcendência, de achar que vai nos
nos saciar dessa fome da transcendência que a gente tem, que é só Deus que pode saciar. Então a gente tá trocando as coisas. Por isso, eu acho muito legal ler também o significado do casamento. Ou seja, leiam todos. Muito atual. Basicamente. Como foi escrito esse livro? Vê a data. Esse eu ainda não li, vocês precisam me dar... Eu comecei a ler o Timothy Keller por esse livro. Uma amiga minha leu e falou assim, Luísa, lê, porque não é pra quem tá casado. Qualquer pessoa tem que ler. E aí eu fiquei... Tanto esse quanto o Ministério de Misericórdia, o Timothy Keller faz a mesma coisa, que ele começa o primeiro capítulo dando uma contextualizada em dados e tudo americanos, né? E, assim, que às vezes a pessoa pode até entojar um pouco no primeiro capítulo, quem não gosta dessas coisas, mas é necessário fazer esse contexto cultural para ele desenrolar o restante. Então, não desespere e fique para além do primeiro capítulo. Mas ele traz muito sobre isso, ele fala sobre isso que você estava comentando, né? Sobre como que a gente foi discipulado pela cultura, enfim, pelas coisas que estão sendo produzidas hoje, a querer substituir a transcendência e o lugar de Deus no nosso coração por esse ideal de amor, de romance, e aí a gente pode entrar até naquele papo da revolução afetiva, né? Que é o que hoje está moldando muito. Inclusive, quando você citou o livro dele, Fé na Era do Ceticismo, o Gui comentou isso nessa aula de domingo, por isso que eu tô com isso fresco na cabeça. O Tim, quando ele lançou, ele falou assim, cara, eu tô lançando esse livro até atrasado, porque é um livro de quando a religião ainda era questionada se Deus existe ou não existe, eram coisas apologéticas que a gente tá mais acostumado, e aí ele lançou esse livro em resposta a essas dúvidas, mas quando ele lançou, ele já sabia que a pergunta tinha mudado, por conta da revolução afetiva que a gente está vivendo, né? Que a pergunta não era mais essa, a questão é mais do sentimento, né? Porque agora o que a gente sente, os nossos desejos estão regendo a nossa identidade, enfim, a sociedade tá pregando isso, a gente tá vivendo essa revolução. E aí ele lança o Deus na Era Secular, para trazer a resposta para essa nossa classe criativa da revolução afetiva, enfim. Então, é bem legal, assim, como é isso que eu tô falando, o fio condutor, né? Ele vai pegando realmente a demanda dessa classe e vai respondendo aí pelos livros de uma forma muito atual. Bem legal. Sim. Só um parênteses aqui, que ele gosta muito de Lewis, né? Que eu peguei, que aí eu sempre acho uma citaçãozinha. A esposa dele, eu acho que tem alguma coisa assim, que a esposa dele, antes de eles se conhecerem, eu não sei se foi na faculdade que ela estudou o C.S. Lewis. Não, a esposa dele trocava cartas com o C.S. Lewis. Jura? Eu acho que ele, não sei se trocava cartas. Assim? Mas tinha algum contato, tipo... Não, eu acho que ela... novinha, né, provavelmente. Ela mandou uma carta pro C.S. Lewis, ou o C.S. Lewis respondeu, não tô sabendo explicar direito, mas tem essa história. Então foi muito engraçado, porque depois eles se conheceram, ele também curtia C.S. Lewis. Sim. Eu tô vendo a fotinha dos dois aqui. Mó fofinho. Aquela frase, namore alguém que te olha. Exatamente. Como o Tim Keller olha pra Kate. É muito fofo. Eu nunca vi essa foto. Eu acho bem fofo, no início desse livro, que os dois falam assim, que a oração que eles fizeram quando eles se casaram era para que o casamento dos dois fizessem os outros sorrirem. Eu achei tão bonito. Olha só, ele acabou de nos fazer sorrir, olha só. E é lindo, porque às vezes existem casamentos, né? Pessoas que eu conheço, e quando eu vejo a conexão, sabe, a harmonia do casal, eu falo assim, cara, eu acho que eu entendi o que o Tim Keller tava falando, porque eu olho para vocês e eu tenho vontade de sorrir mesmo, assim, sabe, de você ver Deus sendo representado lá nessa aliança, então Aquele Samuel, esse recado é pra vocês. Sim, os queridos, você não conhece, né? Não. Pô, mas é real, uns queridos. Seria até porque ao contrário também acontece, né? Pra muitos casais, a gente olha e sente uma... ai, que tristeza, né? Ai, que tristeza, é assim, ai. Nossa, realmente, mas muito enfim, doido. Esse livro não é só para casados, inclusive solteiros. Antes de entrar em qualquer relacionamento, leiam esse livro, porque talvez você pode até repensar. Vale muito a pena. Eu quero muito ler com meu namorado, ele. Boa. Tá na nossa Leia. lista. Leia, é muito bom.